Companheiros e companheiras, irmãos e irmãs, amigos e amigas, povo de Lucas, bom dia! Bom dia! Muito obrigado, gratidão, Rodrigo, presidente da Unidade Popular de Minas Gerais. Olha, primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, é uma grande responsabilidade usar esse microfone aqui. Fiquei muito feliz quando nosso companheiro Edinho me ligou: Frei Gilvander, no próximo domingo vamos fazer o Congresso Estadual do Movimento de Luta nos bairros, vilas e favelas, o MLB, porque em abril próximo, conforme os companheiros já anunciaram aqui, nós aqui de Minas Gerais vamos ter a responsabilidade de sediar mais um Congresso Nacional do MLB. MLB de luta, não é? MLB! Essa luta é pra valer! MLB! Essa luta é pra valer! Então, beleza. Olha, então eu quero acrescentar mais alguns aspectos na análise da conjuntura que o nosso querido Rodrigo estava apresentando aqui. Primeiro, eu quero chamar a atenção para a gente respirar fundo e perceber quem que está presente aqui. Que beleza que estamos vendo aqui muita gente, representação de muitas ocupações, né, de vários movimentos, de vários territórios, mas me passe, por favor, aquela lista das pessoas homenageadas. Então eu vou pedir, se vocês concordarem, ficar de pé para a gente homenagear de uma forma muito carinhosa as pessoas que estão sendo homenageadas nesse Congresso Estadual do MLB. O companheiro que está sendo homenageado aqui, Eliana Silva, presente em nós, na luta, sempre. Cauã Pereira, presente em nós, na luta, sempre. Cacique Merongue, presente em nós, na luta, sempre. Dona Eldir, presente em nós, na luta, sempre. Maria do Carmo, presente em nós, na luta, sempre. Cici Kelly, presente em nós, na luta, sempre. Edneia Ribeiro, presente em nós, na luta, sempre. Chisley, presente em nós, na luta, sempre. E para terminar, fiquei emocionado quando nosso companheiro Leonardo Pérez me ligou aí em janeiro. Rodrigo falou: Frei Gilvander, tem no jornal A Verdade uma página especial sobre Frei Caneca. No último dia 13 de janeiro de 2025, completaram-se 200 anos. Era 13 de janeiro de 1825 e um frei, padre da Ordem dos Carmelitas, como eu, Frei Gilvander, foi fuzilado lá no centro de Recife, na capital do Pernambuco, porque o Frei Caneca, como ser humano, como patriota, como frei, como padre, como revolucionário, estava liderando a Confederação do Equador, fazendo um levante contra o autoritarismo, contra a monarquia opressora no Brasil, lutando pela construção de uma verdadeira república, onde o público fosse o respeitado, e público é o povo. E por isso, depois de ser preso vários anos em Salvador, na Bahia, ele foi condenado a ser enforcado no centro de Recife. Mas aí, Rodrigo, os companheiros que foram chamados para puxar a corda da forca não tiveram coragem, porque como é que vai matar um frei, um padre, um revolucionário que estava dedicando a sua vida a lutar por direitos do povo, pelo bem comum? Se negaram. E a solução foi: então ninguém tem coragem de puxar a corda da forca, então vamos fuzilar esse frei. E aí colocaram 10 pessoas com a metralhadora e com o fuzil, e aí a desculpa é que só tinha arma, bala em um dos fuzis. E aí dos 10, tocasse lá, era para todo mundo apertar o gatilho e ninguém ia saber quem foi de onde saiu o tiro. E assim assassinaram o Frei Caneca. Então quero que a gente preste essa homenagem dele.
Por quê? Por que eu estou chamando esse chamado aqui? Dos mártires e dos lutadores da história que tombaram, mas doaram a sua vida nessa luta. Porque eles e elas estão presentes em nós, nos animando, nos enchendo de energia, de esperança, fazendo o nosso olhar brilhar e o nosso coração ficar vibrante de amor e com a certeza de que nós carregamos o socialismo no coração e a revolução vai triunfar. Frei Caneca, presente em nós, na luta, sempre. Uma salva de palmas para todo mundo, pode sentar. Companheiros e companheiras, é análise de conjuntura. E esse tal de analisar a conjuntura é muito importante, porque a gente tem que fazer o melhor diagnóstico do que está acontecendo conosco, na nossa volta e na realidade. E já aproveito aqui para conclamar a participação firme, mais do que o apoio de todo o MLB para impedirmos o despejo que está já marcado para acontecer da Casa Lar da União Auxiliadora dos Cegos, no bairro Santa Teresa, aqui no coração de Belo Horizonte, uma entidade filantrópica que há 70 anos já acolheu lá em 3 andares, acolheu mais de 1.000 cegos, dando moradia e viabilizando para eles estudo. Hoje tem dezenas e dezenas, centenas de cegos trabalhando no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, na Defensoria Pública, em muitas empresas, na Prefeitura, que foram lá. E por causa de dívidas das décadas de 70 e 80 do século passado, há 12 anos, a Casa Lar União dos Cegos de Minas Gerais, aqui de Santa Teresa, está enfrentando um brutal processo de despejo, e o desembargador do TRF6, Tribunal Regional Federal, já autorizou e já foi feito 2 vezes um leilão. O empresário mais rico do bairro Santa Teresa ganhou um leilão pagando apenas 720 mil reais, quando, se fosse para vender o prédio lá de 3 andares, valeria no mínimo 5 milhões de reais. Então, a gente tem que somar força nessa luta. E por que me fez lembrar? É porque eu estou aprendendo muito com os cegos lá, convivendo com eles. Tem os cegos que nascem cego, aí tem uma outra cosmovisão, um jeito de viver a vida, e eles se tornam cegos depois de 10 anos, 20 anos, 30 anos, é outra referência, né? Mas é um cego me falou, Frei Giovanni, aí eu vou conversando com eles e tudo, e eles vão me ensinando, um monte de coisa, estou aprendendo, estou sendo aluno deles. Então a análise de conjuntura é importante para isso. A gente precisa ver bem a realidade para saber para onde e como a gente correr para conquistar os nossos direitos, que é bem comum para todos, né? Porque senão a gente fica igual cego no meio de tiroteio ou no meio do trânsito doido e a gente não sabe para onde correr. Eu fiquei feliz porque o Rodrigo citou várias vezes aqui o nome de um novo nazista que está no mundo chamado Trump, mas ele não chamou o Trump de presidente. Eu fico indignado quando vejo a grande imprensa no Brasil, seja dos jornais, das televisões, dos rádios, se referindo ao presidente da Venezuela, Maduro, chamando ele de ditador. E essa mesma mídia fica ajoelhando nos pés de nazista e chamando o Trump de presidente. Eu sugiro que a gente não chame esse Trump dos Estados Unidos de presidente. Ele é ditador, ele é um novo nazista, é um neocolonialista, é um imperialista, né? É um sionista. Sionista é os que querem matar todo o povo palestino lá e tomar o território deles. Como eu escrevi o texto, fiquei feliz, foi publicado também no jornal, a verdade, falei, nos Estados Unidos, águia ou abutre? Abutre é o tal do urubu. E esse Trump é urubu. Ele está gritando e ameaçando porque o império dos Estados Unidos está caindo, está em decadência. A história da humanidade demonstra: muitos impérios nasceram, evoluíram, se desenvolveram e todos caem. E assim não vai ser diferente. Os Estados Unidos está caindo porque ele está podre, está rachando.
é como um leão está sendo encurralado, aí fica bravo, mas está sendo encantoado. Então vamos seguir firme. E eu queria nessa análise de conjuntura chamar a atenção que aparentemente a força dos poderosos, da economia e da política parece invencível, mas esses poderosos são vencíveis. Por quê? São recheados de contradição, são podres, são egoístas, são opressores, são super exploradores, são racistas, são homofóbicos, são egoístas, eles não são mentirosos. A mentira não prospera muito. Por que que nós, se a gente continuar firme nas lutas coletivas por direitos, lutando de forma coletiva, a gente vence? Essa é outra característica da história, que eu tenho muita alegria de ter aprendido isso. A gente tem que aprender muito com a história. A história demonstra a sociedade capitalista, e o capitalismo é uma barbárie. O capitalismo é uma brutal barbárie. Das duas, uma: ou a gente mata o capitalismo, ou o capitalismo vai acabar com a humanidade. Então a solução para a humanidade é construirmos no mundo inteiro uma sociedade socialista, onde o bem comum seja a regra, onde os direitos do povo e os direitos da natureza sejam respeitados, e a gente possa frear todo esse poderio. A gente vê agora aí, esse Elon Musk é outro lambibotas, que aparenta ser invencível, mas o cara é podre, ele tem as pernas fracas. Você viu? Demonstrados que os capitalistas gastaram 176 milhões de reais para fazer um tal de como é que chama o trem? Chat GPT. Aí apareceu outros jovens lá na China com apenas 6 milhões de dólares, 1000 vezes mais barato, fez o tal do chip lá, o Deep, né? Deep Chip, muito mais barato e melhor, e mais, com o tal do sinal aberto, dizendo assim, ó, não vai ser monopolizado. Então, gente, quem está mandando no mundo é a China, e China é império também, né? A gente não pode ter ilusão, pensar assim, vamos agora apoiar a China, porque ela está enfrentando. Os Estados Unidos está morrendo e vai continuar morrendo. O povo lá desesperado votou nesse capeta aí, nesse neonazista aí. Mas daqui a pouco, você lembra daquele negro que a polícia pisou no pescoço dele? George Floyd, né? Daqui a pouco as lutas populares massivas vão eclodir de novo nos Estados Unidos e pelo mundo afora. Esse neonazista vai ter vida curta. E por isso eu rezo. Segunda coisa, a gente precisa sentir na conjuntura também, para a gente não ser como esse jovem, um cego que foi largado no meio da rua, correu para se livrar sozinho e deixou o cego sem saber para onde correr. A gente precisa sentir que nós somos acompanhados, está conosco, no nosso coração, em nós, o Deus da vida, invocado sob tantos nomes, seja o Deus dos cristãos, o Deus dos povos originários, dos indígenas, que tem só no Brasil quase 400 povos indígenas, cada um com sua mística e com sua espiritualidade, seja o Deus invocado sob tantos nomes, pelo candomblé, pelo umbanda, pelo espiritismo, pela diversidade imensa religiosa, os ancestrais, os bons espíritos, as energias de vida estão conosco nessa luta. Quando eu era criança, lá na roça e adolescente, tive que pegar machado e enxada e junto com o papai e 2 tios e cortar mata para a gente fazer lavoura, plantar milho, feijão e arroz para sobreviver. Mas hoje eu não tenho mais coragem de cortar nenhuma árvore. Hoje nós, nas lutas nossas, a luta nossa, o carro-chefe dela, a luta pela reforma urbana,
é a conquista pela moradia digna, própria e adequada, mas não é só isso, é luta para a gente construir o socialismo que envolve todos os aspectos e dimensões da vida humana, e um deles é a gente reconhecer os direitos da natureza. Nós temos que crescer em admiração, em respeito e em reverência para com todos os seres vivos, e percebemos que a luz e a força de Deus brilham nas árvores, nos biomas, nos animais, na mãe terra, na irmã água, no irmão oxigênio, na luz do sol, que é nosso irmão. Tudo é sagrado, é imprescindível a gente crescer nessa dimensão também. Isso acho que ajuda a gente a perceber na nossa leitura da conjuntura. O capitalismo, essa brutal máquina de moer vidas, moe vidas humanas e vai moendo também no trator e no maçarico lá as vidas de todos os seres vivos. Eles reduzem tudo a mercadoria. Cada árvore é sagrada, cada árvore é uma usina produtora de oxigênio, cada árvore é uma usina que absorve gás carbônico. Quanto mais árvores, mais biomas, mais oxigênio, mais ambiente saudável e gostoso. Quanto mais devastação ambiental, mais gás carbônico e mais poluição. Por isso que a gente luta. A luta pela reforma urbana tem que ser casadinha com a agroecologia, com construção de ambientes saudáveis, né? Com plantas, com tudo isso. Outra coisa que eu queria lembrar, gente, e aí assina embaixo de tudo que o nosso querido Rodrigo colocou aqui, não podemos acreditar em ilusões. Lá na Bíblia, no livro do Eclesiastes, fala assim: vaidade das vaidades, quem acredita em vaidade se dá mal, não acredita em ilusão. E aí o capitalismo vende 24 horas e tenta impor na cabeça das pessoas, dos corações, um monte de ilusão, um monte de mentira. E umas é dizendo assim, cuide da sua vida e não se preocupe com os outros. Isso é ilusão e é mentira. A gente não pode se isolar, a gente tem que convidar todo mundo para a gente fazer igual um enxame de abelha, se reunir, conviver, lutar coletivamente, comunitariamente. Quem se isola vai morrendo aos poucos e se torna cúmplice da morte dos companheiros. A melhor forma da gente salvar todo mundo é lutando de forma coletiva e comunitária. Recordo muito bem, eu estava trabalhando aqui na Igreja do Carmo uns 20 anos atrás, quando me chamaram para ajudar, apoiar a luta pela moradia das ocupações urbanas, porque antes eu estava dedicando quase exclusivamente à luta pela terra das ocupações camponesas. E aí chegando todo dia 2, 3, 4 mães com as crianças, Frei Gilvano, estão aqui 3, 4, 5 meses sem pagar conta da CEMIG, sem pagar conta da Copasa, estou sendo despejada, arruma dinheiro para eu pagar isso e tá. Eu pensei, se eu for ajudar uma família, 2 famílias, 3 famílias, Frei Cláudio me falava aqui que ele arrumou um grupo de empresários, fizeram solidariedade, conseguiu ao longo de 15, 20 anos, conseguiram construir umas 100 e poucas casas. Aí eu falei, não, se a gente for ajudar individualmente, não dá. Analisei a conjuntura. Falei, não, vou apoiar a luta das ocupações, porque é uma luta coletiva. E aí, companheiros e companheiras, eu quero recordar, eu tenho a alegria de dizer para todo mundo que nos últimos 20 anos, o povo lutando coletivamente, fazendo ocupações, só em Belo Horizonte, mais de 50 mil casas foram construídas em mais de 150 ocupações. E o querido e respeitado MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, é responsável diretamente ou indiretamente pela construção, nesses últimos 25 anos, em mais de 30 mil casas só na capital de Minas Gerais. Parabéns, viva o MLB, viva esse caminho. Agora eu pergunto, se a gente ficar de forma individualizada, falar, vamos ajudar a família dela a conseguir uma casinha, teríamos construído 50 mil casas? Não teria. Então a forma mais sábia, mais econômica, mais ética e mais inteligente é unindo o povo e organizando
que aí a gente consegue. E aqui eu já vou deixar uma sugestão de um desafio, que é para a continuidade da prosa aqui até a tarde. Eu sinto que o MLB e os outros movimentos também, nós precisamos multiplicar o número de militantes. Precisamos multiplicar o número de militantes. E se multiplica os militantes é nas lutas concretas. Por quê? Toda semana eu recebo um telefonema: Frei Gilvander, socorro, que está acontecendo uma nova ocupação aqui em Betim, em frente ao Hospital Mater Dei. Já aconteceu a outra grande ocupação na Terra-mãe, em Betim, quase um ano então, né? Quase 500 famílias lá. Então, em muitas, esse é um dado da conjuntura. A gente tem que multiplicar nossos braços, nossas pernas, a militância, porque tem muita gente do povão que está indo na frente, está com a corda no pescoço e não está conseguindo esperar o MLB ou outros movimentos para organizar. E aí as ocupações acontecem errado. Pertinho da ocupação Esperança, já falei, tem gente lá da ocupação Vitória, já tem mais de um ano insistindo em fazer uma outra ocupação ali em Santa Luzia. Ali. Frei Gilvander vem apoiar aqui, vou ver com o MLB para dizer tal. Então esse é um dado da conjuntura. Nós temos que ver como é que nós vamos multiplicar a militância para a gente poder fazer um número maior de ocupações, para que não aconteça essa conjuntura do povo ir na frente e depois a gente fica naquela situação. E agora? Vamos chegar lá, porque aí é muito mais complicado. Tem que começar o processo de organização desde antes, né? Outro aspecto, que é a ilusão. Então, a primeira ilusão, o capitalismo, não acreditar que é na luta individual, no individualismo, que a gente vai melhorar. A gente tem que continuar anunciando pela boca e pelo nosso testemunho que a salvação da classe trabalhadora é pela luta conjunta e coletiva. A segunda ilusão, não acreditar em políticas oficiais, nas instituições e tudo, que o Lula vai nos salvar, que o vereador tal, que o deputado tal. A força verdadeira é da luta coletiva popular, é por aí que sai. Um dado que eu aprendi: se a gente vai ver a história, a gente descobre que os 13 anos que teve de PT na presidência, 2 mandatos do presidente Lula e depois mais um da presidenta Dilma, e depois ela sofreu impeachment. Impeachment é um tipo de golpe. Qual foi a contradição que teve ali? Manter uma política econômica promovendo inclusão pelo consumo, só com políticas compensatórias, sem fazer as reformas de base, as mudanças estruturais, sem fazer reforma agrária para valer, sem fazer reforma urbana para valer, sem frear o agronegócio, deixar a política econômica continuar. E aí, não, vamos só deixar o pessoal aumentar a barriga. Então, vender, comprar um carrinho daqui, 6 anos, 5 anos, comprar eletrodoméstico, geladeira e tudo. 13 anos, exauriu, bateu no teto. Aí essa política maluca, irresponsável, empurrou o povo para o colo da extrema-direita, porque o povo ficou chateado. Agora eu já estou tendo notícia de estudos que diz que os anos do agronegócio no Brasil estão contados. Vindo para cá mesmo, agora escutei um analista, o próprio cara lá do agronegócio dizendo: nos últimos 2 anos, 2023, 2024, teve uma queda de quase 20% na produção do agronegócio brasileiro. Ainda bem que agora está chovendo, mas se tiver 3 anos desses eventos extremos aí, acaba com o agronegócio. Então tem gente já fazendo a perspectiva que o agronegócio no Brasil não tem fôlego para além de 10 anos. Porque a brutal devastação socioambiental que estão causando, vão com os tratores arrebentando a Amazônia, o Cerrado, no centro-oeste brasileiro, no norte e tudo, está desertificando os territórios. E aí agravando cada vez mais as mudanças climáticas, a emergência climática e os eventos extremos cada vez mais frequentes e mais letais estão. Então pode escrever, você vai ver, daqui a 10 anos,
esse negócio de monoculturas e tudo, vai estar tudo paralisado, porque não tem como mais tocar para frente. E aí a mega estrutura que eles estão fazendo de portos, de rodovias, de ferrovia, vai virar elefante branco. Então a solução é a gente acreditar aqui nas lutas populares para a gente modificando de baixo para cima. Gente, outro dado da conjuntura. Eu tenho ouvido muita gente falar assim: ah, mas nós estamos num marasmo social, nós estamos numa letargia social. Ah, tempo bom é aquele mais para trás, que tinha, nossa, uma efervescência de movimentos populares no Brasil, que o sindicalismo era combativo, que o PT era firme, que o PSOL também era. Ah, o negócio é que está tudo num marasmo geral. Gente, a conjuntura está gritando e clamando. Nós temos que superar essa onda de marasmo e de letargia. E aí como é que é? Não precisa, a gente não pode acreditar que o sindicalismo é aqueles que tem muita situação aí que é bananeira que já deu cacho. Eu acho muito sábia aquela história que lá na Bíblia fala assim que o povo atravessou, os escravizados se uniram, se organizaram, atravessaram o Mar Vermelho e marcharam 40 anos para conquistar a terra prometida lá na Palestina. E depois de 40 anos atrás tiveram que atravessar o Rio Jordão. Aí, se a gente vai ver bem ao longo da história, eu percebo que 40 anos, 50 anos, tem muita gente que fala até uma fase de crise, né? Tem muita gente que às vezes agora está separando mais rápido, mas antigamente fala, nossa, o cara está com 40, 50 anos, aí separa, não sei o quê. Tem muita coisa de direitos que foi conseguido no Brasil, são com instrumentos e com ferramentas de 40 ou 50 anos atrás. E esses instrumentos e essas ferramentas não estão mais tendo eficácia. Fui criado na roça, com 5 anos papai convidou ele para a roça e começava a arrancar mato na mão, perto do ego assim, enche o saco para levar para dar para os porcos, né, Luizinho? Depois eu já com 6, 7 anos, papai, não, você pode capinar. E comprou uma enxadinha pequena assim, eu capinava com a enxadinha. Aí quando eu, 8 anos, ele falou, João, agora você pode trabalhar com enxada maior. Aí comprou uma enxada maior assim, que era 1,5 palmo. Aí eu falei, essa aqui é boa. Eu bati a enxada lá, ela não cortava só 1 palmozinho, ela cortava 2 palmos. Então, aí eu arrancava um quadro de 7, 8 varas, fazia mais rápido. Você lembra disso, né? Aí só que eu aprendi também que quando ele comprava a enxada era molhadinha, uma maravilha, passava ali, cortava com a beleza. Aí tinha capinando, depois a enxada ficava seca. Aí o papai falou assim, tem que pegar uma tal, amolar e amolar a enxada. Aí no início eu fui amolar, rapaz, cortei o dedo também, porque o dedo foi na enxada junto, aí amolei o dedo também, aí deu problema. Aí a gente amola uma vez, amola outra e quanto mais a gente vai amolando, Sandro lembra disso, vai amolando, vai comendo a enxada também. Aí de tanto a gente usar a enxada, chega num determinado ponto, o papai falou, a enxada já diminuiu muito, não compensa mais amolar essa enxada. Vamos deixar essa enxada, colocar ela no museu, pendurar na casa lá, a nossa história de luta, vamos comprar outra enxada. Eu queria concluir com isso. Eu estou farejando que no Brasil ainda tem muita gente acreditando em enxada cega, em ferramenta e instrumento que já foi bananeira, que produziu muito cacho de banana, mas tem muita ferramenta no Brasil, por exemplo, sindicalismo, CUT, era numa época em que 90, 80% da população tinha carteira assinada e estava no mercado formalizado. Hoje a classe trabalhadora está na época da uberização, entregadores, informais. Então, o instrumento do sindicato está em crise. E assim em todas as áreas. Partido político, como os que tem aí, mesmo jeito. Então a gente tem que ser muito criativo também para a gente ver quais as novas enxadas e as novas ferramentas que a gente tem que criar para ficar bem afiadinha mesmo para fortalecer as lutas. Nosso irmão Rodrigo lembrou aqui, os palestinos nos mostram que é possível vencer. Não podemos baixar a cabeça e achar que está tudo dominado. Já está tramitando no Congresso Nacional uma tal de proposta de emenda à Constituição
para se aprovar no Brasil semipresidencialismo. O Congresso poder escolher um primeiro-ministro. Agora foi eleito, como o Rodrigo falou aqui, o tal de Hugo Mota para a presidência da Câmara, e o cara já está falando aí que não foi crime de tentativa de golpe, não foi só agressão e tudo e tal. E a turma apertando. Não, tem que anistiar essa turma aí. Então, somando esses vários fatos, realmente, eles estão, parece que assim, arrochando, fechando. Mas, de outro, aí me lembra aquele negócio do Garrincha, né? O técnico falou assim: Garrincha, para a gente vencer o jogo, vamos fazer o seguinte: você pega a bola, e tal, você vai driblar 1, 2, 3 tal, e você vai marcar o gol lá. Mas você vai para a esquerda, depois você volta para cá, você faz um gingado e tal, o cara cai para lá, você cai para cá, e aí você vai marcar o gol. O Garrincha falou: meu irmão, você combinou com o zagueiro do outro lado? Aí o técnico falou: não, eu estou dando a dica para você, mas eu não combinei com o jogador do outro time. Ele falou: não, porque eu posso tentar, mas o cara gosta de gente diferente, né? Então, eles estão combinando de aprovar anistia, que é uma coisa abominável, injusta, brutal. O Brasil tem que tomar vergonha na cara e levar os generais, todos os golpistas, para serem julgados e presos, como aconteceu na Argentina, no Chile e outros países aí. Não pode perdoar, porque se perdoar esses golpistas, eles vão em breve implantar a ditadura no Brasil. Bolsonaro já falou, que é um lambe-botas lá dos Estados Unidos lá, que se ele voltar no Brasil, ele autoriza os Estados Unidos a construir uma base militar nos Estados Unidos e construir uma prisão, uma Guantánamo aqui no Brasil, para prender a 30% dos imigrantes que estão nos Estados Unidos. Então, esse é o plano deles. Agora nós temos que combinar a nossa resistência. E a nossa resistência para a gente fortalecer as lutas concretas por todos os direitos nossos. E aí, termino dizendo, gente, a luta coletiva, além da gente conquistar os direitos, conquistar a moradia, ela gera esperança, anima outras. Vocês lembram assim que às vezes uma luta pequena, ela é como um palito de fósforo que a gente risca no palheiro. Então, quando a gente faz uma ocupação, quando o MLB fez a ocupação Maria do Arraial, todas as lutas, aí acende a esperança da cidade inteira. Então, a gente tem que continuar acreditando nisso. O caminho justo e necessário é para isso. E com isso, a luz e a força divina está conosco e nos abençoa. Sigamos a luta. Um abraço. Movimentos nacionais. Nós vamos ser o maior e mais combativo movimento já construído nesse país. E nós precisamos encarar a nossa tarefa não como um fardo. Nós não podemos olhar para ir para a reunião e falar: nossa, uma reunião do dia inteiro, nossa, um negócio que vai demorar, nossa, uma caminhada. Não, nós estamos lutando pela liberdade do nosso povo. É a libertação da nossa classe, da classe trabalhadora. Então, nossas tarefas têm que ser cumpridas com muito entusiasmo. Então, ter aqui uma mesa de abertura como essa, que vem vários movimentos combativos da luta, parceiros do MLB falar aqui para somar na luta junto com a gente, ter análise de conjuntura com os companheiros Rodrigo da Unidade Popular, com o companheiro Frei Giovanni, aliados da luta também do movimento, é grandioso para nós. E nós temos que seguir assim, porque o nosso movimento, ele já tem uma política muito acertada, porque todo mundo que eu vou conversando, o pessoal fala assim: a política mais consequente no campo da moradia é o do MLB. Veja o que o Frei Giovanni colocou aqui, que o MLB, direto ou indiretamente, com a sua luta e com a sua ação, é responsável pela construção de mais de 30 mil unidades habitacionais só na capital mineira, só aqui em Belo Horizonte. E se a gente pegar isso a nível